Se você é nova ou novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Jéssica Oliveira, sou psicóloga e escritora. Ajudo vítimas de relacionamentos abusivos. E hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Quem aqui acha que tem dependência emocional? Coloca aqui pra mim. Muitas pessoas já chegam no consultório. Jéssica, eu já sei que eu tenho dependência emocional, já sei que não é amor. Vamos lá, vale para homens e mulheres. Às vezes eu falo mais no feminino, porque a maioria que me assiste é mulher, mas tudo que eu falo serve para os meninos e para as meninas. Vamos lá, de onde vem a dependência emocional? Do nada eu me torno dependente emocional? Começou ontem? Começou nesse relacionamento? A dependência emocional, ela é desenvolvida em algum momento da sua vida. E aí nós vamos voltar um pouquinho lá no nosso passado, na nossa infância, onde os nossos cuidadores foram negligentes, talvez indisponíveis emocionalmente. E você tenha se sentido desamparada. Talvez você precisasse um pouco mais de carinho, de atenção, de afeto, mas você não recebeu todo aquele amparo que você precisava lá na sua infância. Nós já nascemos dependentes do outro. Quando nós chegamos aqui no mundo, nós precisamos que o outro nos alimente, nos conforte, acalme o nosso choro, nos dê afeto, comida. Só que, se eu estou em uma casa, em uma família, onde a dinâmica relacional é disfuncional, talvez eu não receba tudo aquilo que eu precise naquele momento. Então, essa criança desenvolve habilidades das muitas disfuncionais para lidar com esse vazio, que precisaria ser preenchido com as atitudes dessas pessoas que são os cuidadores. O pai, a mãe, o padrasto, a tia, o avô, a avó. Mas que de alguma forma falharam. Ou te deram o que eles podiam naquele momento. E quando eu me torno adulto, eu preciso me responsabilizar. O que eu faço com o que a vida fez comigo? Mas o dependente emocional não desenvolve habilidades de se cuidar, de se sentir seguro, de ter autonomia. Então se torna um adulto dependente. Acredita que precisa do outro, necessita do outro para sobreviver. Não, Jéssica, mas eu tenho vida própria, mas eu tenho independência financeira. Sim, mas existe um vazio aí dentro de você que você acha que precisa preencher com coisas, ou com pessoas, ou com alimento. A dependência emocional, ela funciona como uma dinâmica parecida com quem é dependente químico mesmo. Eu sei que aquela substância me traz sofrimento. Faz mal para minha saúde. Mas quando eu me afasto, eu sinto a abstinência. E dentro dos relacionamentos, muitas pessoas chamam isso de saudade, mas é abstinência. Porque saudade eu tenho do que é bom, do que me faz bem. E quando eu sinto saudade do que me fazia mal, nós vamos chamar de dependência emocional e não de amor. Então existe uma confusão muito grande entre dependência e amor. O amor é nobre, é leve, te traz paz. Então se você está em um relacionamento onde mexe com a sua autoestima, te desestrutura, te deixa insegura, é abusivo, é tóxico, faz você duvidar de si mesma, faz você se sentir insegura, você está numa relação tóxica, numa relação disfuncional. E você não consegue se retirar por ter a tal da dependência emocional. Então, existe um apego saudável, que é aquele apego onde a gente desenvolve na infância, quando nós temos uma família bem estruturada, que nos acolhe, que nos dá tudo aquilo que a gente precisa naquele momento, porque uma criança precisa sim, né? Ela é dependente, então ela precisa de todo um cuidado. E aí você desenvolve um apego saudável, porque os seus cuidadores vão te ensinar
a lidar com a frustração, vão te ensinar a ter independência com pequenas atitudes que você pode realizar sozinho. Mas tem crianças que estão dentro de uma relação com seus pais de controle, por exemplo. Então, se você teve pais muito controladores, rígidos, autoritários ou super protetores, é natural que você desenvolva essa dependência. Então, quando você está sendo educada por uma pessoa que está ali o tempo todo te criticando, dizendo que você tem que ser a perfeita, a melhor no que você faz, ou você tem pais negligentes que estão sempre preocupados com o trabalho, mas que não te deram a atenção que você precisava, ou se você foi abandonada por um dos seus pais, ou você se sentiu abandonada, talvez o pai ou a mãe não necessariamente tenham saído de casa, mas mesmo estando presentes, você não sentia a presença deles. Você não sentia a atenção, a entrega genuína. Então, o que acontece? Eu crio um vazio existencial, um vazio dentro de mim. E como ninguém me ensinou a lidar com esse vazio, eu cresço procurando preencher esse vazio da forma errada, disfuncional. E é por isso que você sempre entra e sai de relacionamentos, vai emendando um relacionamento no outro. Não consegue se retirar de um relacionamento tóxico, abusivo. Vive atrás do ex, porque acredita que não consegue viver sem ele. Tem dificuldade em deixar ir. Não consegue ter autonomia. Sempre está buscando a opinião do outro, a aprovação do outro. No fundo, você acha que precisa fazer de tudo por todo mundo para não ser abandonada, para ser amada, reconhecida, valorizada. Em alguns momentos da vida, nós vamos precisar escolher se eu vou ser amável, boazinha, ou se eu quero respeito dentro dessa relação. E aí vale para tudo, para relacionamento, para amizades, no trabalho, com a própria família. O dependente emocional está sempre buscando a aprovação, certo? Então, na maioria das vezes, ele vai se anular, ele vai se calar, vai se apagar. Quando foi a última vez que você fez um favor para alguém? Você realmente queria fazer esse favor? Você realmente queria ir naquela festa que você foi? Naquele jantar? Você realmente queria estar com aquelas pessoas? Você foi porque você quis? Ou você foi para agradar? A última vez que você teve relação sexual com seu parceiro, foi porque você quis? Você realmente estava a fim de fazer naquele momento? Ou você fez por medo de ser trocada, abandonada, traída? Fez por obrigação, para manter o outro por perto. Quando você é dependente emocional, você sempre está pensando no outro e nunca em você. E isso gera o quê? Insegurança. De cara, o outro já sabe que você é insegura. E se você está se relacionando com uma pessoa narcisista, com abusivo, com machista, ele pode muito bem se apropriar da sua insegurança para conseguir te manipular. Por isso é importante que você desenvolva autonomia. Mas o dependente emocional, lá no fundo, se acha incapaz, insuficiente, não se valoriza, não se respeita, mas quer que o outro te respeite, te valorize. Só que o mais importante, o que se sobressai é o medo de ficar sozinha, o medo de ser abandonada. Então, eu estou o tempo todo fazendo pelo outro. Porque, lá no fundo, talvez eu acredite que quanto mais eu fizer, menos chance eu tenho de ser substituída. Por isso que o dependente emocional está sempre cansado, exausto. Porque faz demais pelo outro, acreditando que esse outro não vai embora. Que esse outro não me troque. Porque eu faço tudo por ele. Então, o dependente emocional se acha vulnerável, incapaz, incompetente.
E aí tem essa necessidade excessiva do apoio do outro, do cuidado do outro. Por isso que muitas relações, o parceiro que não tem a dependência emocional se sente sufocado. Porque o dependente emocional coloca a responsabilidade da própria vida, dos próprios problemas e da sua felicidade na mão do outro. Olha só que injusto, porque o outro também está cheio de feridas emocionais para resolver. Está cheio de questões emocionais que não foram resolvidas. O dependente emocional sempre vai se frustrar, porque ele nunca vai receber aquilo que ele espera, até porque ele está procurando no lugar errado. O dependente emocional consegue se curar quando ele olha para dentro, quando ele começa a perceber que ele não vai encontrar nem em um relacionamento, nem em coisas, nada que preencha os seus vazios. Só você é responsável por essa missão que você tem agora. Então, ao invés de ficar buscando apoio, aprovação, se sentindo vulnerável, você precisa se desafiar. Entender que aquela criança, talvez, não teve mesmo tudo o que precisava na infância, mas eu não posso voltar lá para culpar os meus pais, porque talvez eles tenham me dado aquilo que eles tinham para oferecer. Como que você pode exigir do outro algo que ele não tinha, que ele não recebeu? Ou talvez eles tenham te dado da forma deles. Porque cada um demonstra o seu amor de uma maneira diferente. Talvez não daquela maneira que você espera receber. Isso acontece muito nos relacionamentos, quando chega o casal. Ai, mas eu acho que eu não me sinto amada, ele não me respeita, ele isso, aquilo. E às vezes o outro, respeito não, mas às vezes o outro tá demonstrando amor da forma dele. Só que devido ao seu vazio, porque você não buscou autoconhecimento, não buscou a cura, você fica sempre querendo mais e mais e mais. E às vezes o parceiro tá ali o tempo todo tentando te agradar, tentando fazer você se sentir amada, mas não consegue. Porque o dependente emocional, ele tem um vazio de si mesmo. E não vai vir do parceiro. E por isso vem a frustração. O dependente emocional, ele tem um medo enorme do novo. Ele tem um medo enorme de sentir dor. E nós precisamos aprender a lidar com a dor. Não existe vida sem sofrimento, sem frustração. Então, uma pessoa independente, ela lida bem com a frustração. Ela lida bem com o sofrimento. Ela lida bem com a separação. Isso não significa que ela não sofre, mas ela aceita o sofrimento daquele momento. Ela aceita passar pela dor do luto. O dependente emocional, ele fica preso dentro do relacionamento abusivo porque ele tem medo do novo. É mais importante ter alguém aqui perto de mim, por mais que essa pessoa me faça sofrer, do que me ver sozinha, porque eu não vou saber me cuidar. Porque eu me sinto insuficiente, incapaz, vulnerável. Porque o mundo é perigoso, as pessoas são perigosas e nem se dá conta de que está dormindo todos os dias com seu inimigo. É por isso que você tem baixa autoestima. É por isso que você se sente insegura. Porque você também pode estar ao lado de alguém que mina com a sua energia, que não te ajuda a se sentir segura, que não te ajuda a ser independente, pelo contrário. Se você está com uma pessoa tóxica, ela pode se aproveitar da sua dependência para te tornar cada vez mais dependente dela. E aí, mais uma vez, você está nas garras de alguém controlador. Como lá na infância. Lembra que você tinha pais, cuidadores, super controladores, rígidos, que exigiam que você fosse a melhor, que você fosse perfeita? Talvez você esteja nessa mesma dinâmica dentro do seu relacionamento atual. Se relacionando com uma pessoa que também te controla, que também exige que você seja perfeita, que nada do que você faz é suficiente, que está sempre exigindo mais. Quanto mais você faz, mais o outro acredita que você pode fazer mais. E é nessa brincadeira que você vai se perdendo de si mesma. E mais uma vez, aquela criança lá da infância retorna na fase adulta. Chora, grita,
e clama por amor, por atenção, porque não aprendeu a se dar tudo aquilo que faltou. Onde que eu aprendo isso, Jéssica? No Empodere-se. Mas o Empodere-se não substitui terapia, então é importante fazer terapia para você começar a desenvolver essa autonomia, essa autorresponsabilidade com você mesma. Porque enquanto você estiver buscando no outro, em coisas, comidas ou drogas, você vai continuar no sofrimento. Você vai continuar na dor. Então não confunda amor com dependência. Se você está com alguém que te traz angústia, ansiedade, tristeza, você se sente sozinha, mesmo acompanhada, você está em uma relação de dependência e não de amor. Só que você só consegue entrar em um relacionamento onde existe o amor genuíno, o amor verdadeiro, quando você se ama. Quando você para curar essa ferida do abandono. Aí sim, você se integra de você mesma. Aí sim você se sente inteira para compartilhar a vida e não para necessitar do outro. E não acreditando que o outro vai me fazer feliz, eu vou ser feliz depois que eu casar, eu vou ser feliz depois que eu tiver um namorado, eu vou ser feliz se eu tiver alguém. Não, tá tudo errado. Antes você precisa ser feliz com você. Você precisa preencher os seus vazios. Inclusive no meu livro novo, no 13 Chaves, que tá escrito lá guia para solteiros, mas essas 13 chaves servem para todo mundo, principalmente para quem tem a dependência emocional. São formas de você ir buscando ferramentas para você não depender tanto do outro e olhar mais para dentro. Prestar atenção em todas as áreas da sua vida. Então, quando você coloca um ser humano no pedestal e você dá a importância excessiva para essa pessoa, é óbvio que você vai sofrer. É óbvio que você vai se frustrar. Uma pessoa independente, quando ela entra num relacionamento, ela sabe que a qualquer momento aquela pessoa pode frustrar ela, que pode abandonar, pode trocar, pode desistir do relacionamento. E aí, o que eu faço? Minha vida acaba junto com esse relacionamento? Não. A pessoa que é independente, ela sabe que aquele outro está ali porque quer, não porque eu imploro para aquela pessoa ficar, não porque eu dependo daquela pessoa, muito menos necessito da presença dela. Ela está ali por escolha própria e juntos estamos tentando construir um relacionamento. Mas eu sei também viver sozinha. Eu encontro felicidade nas outras áreas da minha vida. A minha vida faz sentido sem você, porque eu tenho outros propósitos. Inclusive, o pior erro da sua vida é colocar um homem, um relacionamento como propósito de vida. Talvez seja nesse momento, talvez agora você já esteja realizada com você mesma e você esteja aberta a ter um relacionamento. Mas eu nunca posso colocar o outro à frente da minha vida. Sempre ao lado. Porque eu tenho outras janelas para me preocupar. O dependente emocional só se preocupa com uma coisa. Não quero ser abandonado. Não quero ser sozinha. Preciso ter alguém. Não vou dar conta sozinha. Não toma decisões sozinha. Está sempre procurando a opinião do outro. Nunca se responsabiliza por nenhuma atitude. Porque tem medo de errar, porque tem medo de se frustrar, porque não quer ficar se culpando. Inclusive, eu fiz uma pergunta para uma paciente esses dias e ela falou assim: eu sempre peço opinião pro outro, porque se der errado, pelo menos, não decidi sozinha. Olha só como a gente pega na curva. Você tem que decidir sozinha. Se eu errei, eu acerto depois, eu vou me corrigir, eu volto e faço de novo. É assim que funciona uma mente saudável. E não o tempo todo com medo do futuro. Mas e se eu errar? Mas e se eu não der conta? Mas será que eu vou conseguir? Uma pessoa saudável tenta, faz, acontece. Se não tá bom, troca. Busca melhoria. Não tem medo de se impor, porque não tem medo de perder aquilo que não tem. O dependente emocional está sempre com medo de perder aquilo que não tem. Está numa relação tóxica,
está numa relação abusiva, tem medo de sair da relação, de perder a relação. E é exatamente isso, de perder a relação, porque é apegado à situação. Essa pessoa nem é amorosa com você, não te respeita, não te valoriza, te trai o tempo todo, mente o tempo todo. E você está com medo de perder o quê? A relação, a companhia, a presença daquela pessoa. A ideia de relacionamento que você criou aí na sua cabeça. Só que relacionamento é uma via de mão dupla. Se só você faz, se só você se preocupa, se só você quer melhorias para esse relacionamento, você está se relacionando sozinha. Você já está vivendo a solidão mesmo dentro de um relacionamento. E o seu medo é sair desse relacionamento e ficar, se sentir sozinha. Só que você já sente tudo isso dentro desse relacionamento. Mas como você não confia nada em você, acha que vai ser incapaz, insuficiente, que ninguém vai te querer, fica mais confortável permanecer nesse lugar de dor e sofrimento. Porque você não desenvolveu autonomia, confiança, segurança. E é claro que a carência é um dos pontos onde nós precisamos trabalhar, porque quando você tem medo de ficar sozinha, você se sente carente e você se apega à primeira oportunidade que aparece. Você não escolhe bem. Aliás, você não aprendeu a escolher. Você sempre é escolhida. O importante é ter alguém. Então, você precisa urgentemente trabalhar essas dinâmicas disfuncionais dentro de você, onde as suas crenças são de que você não é boa o suficiente, onde você sempre precisa agradar o outro, onde você sempre precisa estar disponível, deixa de ser você para se encaixar no mundo do outro, diz sim para todo mundo, mas para você nunca. Quando foi a última vez que você tirou um tempo para você, para fazer o que você gosta? Quando foi a última vez que você tirou um tempo para se olhar no espelho, para se perguntar o que eu quero fazer agora mesmo? Será que eu tô aqui o tempo todo servindo ao outro e nunca estou olhando para dentro? Porque é isso que vai desenvolver a sua confiança, a sua autonomia, a sua segurança. Soltar um pouquinho. Sai desse controle de achar que tem que controlar o outro o tempo todo para o outro não te abandonar, para o outro não ir embora, para o outro não te trair. Às vezes o que tá precisando é só você soltar um pouquinho para você ver com quem realmente você tá. E descobrir que você estava se relacionando sozinha, que você estava investindo sozinha nessa relação. O dependente emocional tem muito medo de perder o outro, porque coloca expectativa no outro e esquece de se nutrir, de fortalecer o seu amor próprio e a sua autoestima. Então, nunca vai estar bom. Nunca o que o outro vai me oferecer vai ser suficiente. Eu sempre vou achar que eu preciso de mais e mais e mais e mais. E aquela criança chorona volta na fase adulta. Já viu? Ou você já foi essa pessoa de chorar, de implorar pro outro não ir embora, de implorar por atenção, de pedir o tempo todo que o outro me olhe, que o outro me enxergue, que o outro me valorize, que o outro me respeite. Tudo isso, gente, é básico. Não deve ser cobrado. Uma pessoa adulta, madura, bem resolvida, saudável, você não precisa estar cobrando isso o tempo todo. E você para de cobrar quando você conquista a sua independência emocional. Mas você precisa querer mudar a sua realidade. E se você está aqui nesse momento, eu tenho certeza que você quer sair dessa situação. Então você precisa aprender a lidar com as situações, mesmo que elas sejam frustrantes para você. A se desafiar, a soltar. Larga um pouco a mão, se desafia, vai fazer coisas sozinha. Mesmo dentro de um relacionamento, tira um tempo para você. Precisa conversar com outras mulheres, precisa fazer coisas que você gosta. Para de ficar focada só em relacionamento. E as outras áreas da sua vida, como estão? Como é que tá a sua conta bancária? Como é que tá seu intelecto?
Quando foi que você fez um curso? Se torna muito cansativo quando o meu foco é só em relacionamento, é só no outro. É claro que você vai se sentir exausta, cansada, apagada. Se torna uma pessoa nitidamente infeliz. As pessoas percebem. E se você está solteira, um homem evoluído, um homem maduro, um homem bem resolvido, um homem curado, evoluído, ele vai sentir de longe a sua dependência emocional. E homens evoluídos correm de mulheres dependentes. São raros? São, mas existem. Inclusive eu atendo alguns. Enfrentar as situações. Muitas pessoas não querem enfrentar. Morrem de medo, preferem se calar. Vão guardando tudo. E aí o corpo fala. O que a boca cala, o corpo fala. Então você somatiza e se torna uma doença. E quando você percebe, você está ansiosa, depressiva. Lidar com as emoções negativas também é uma questão que o dependente emocional sempre foge. Não quer lidar com nada negativo. Só que já vive num caos emocional, já vive num caos dentro do relacionamento, já tem que lidar o tempo todo com situações negativas dentro de um relacionamento. Mas, devido à presença do outro, se torna mais confortável estar e continuar dentro daquele relacionamento. Tudo isso porque você não desenvolveu a sua autonomia, a sua individualidade. As pessoas que têm dependência emocional morrem de medo dessa palavra, né? Individualidade, desapego. Mas é isso que você precisa trabalhar dentro de você. Porque senão você vai estar o tempo todo dependendo do outro. Eu estou vendo aqui os comentários. Deixem os comentários no vídeo. Principalmente pessoas que começaram a se relacionar muito cedo. Gente, isso é um clássico. Pessoas que começaram a se relacionar muito cedo. Primeiro namorado. Quem aqui, hein? Quem é que tá com o primeiro namorado ainda? Casou com essa pessoa, não teve nenhuma experiência, não teve oportunidade de escolha. Foi aquilo que aconteceu, fui escolhida, aceitei e me casei. Quando você é muito novinha, 17 anos, 16 anos, 18 anos, imagina só, né? Nós não nos conhecemos ainda. Nós não sabemos que faculdade nós queremos fazer na maioria das vezes. Nós não sabemos nada sobre relacionamento. E por alguma circunstância da vida, você conhece alguém bem nesse momento, que você está começando a sua fase adulta. Isso era muito comum acontecer na época dos nossos pais. Então você começa a namorar e já se casa com aquele primeiro namorado. Você não tem experiência de vida nenhuma, zero. E muitas mulheres me procuram com os seus primeiros maridos, primeiro relacionamento. E é claro que acaba, devido à convivência, muitos anos de relacionamento, você acaba criando um apego, uma dependência. Raros os relacionamentos que são saudáveis. E se torna ainda mais difícil se retirar desses relacionamentos a longo prazo. Primeiro que você não escolheu, foi escolhida. Segundo, que você não tinha experiência de vida nenhuma. Terceiro, que essa pessoa provavelmente também ainda era imatura para ter um relacionamento. Então são muitos anos de convivência que fazem você acreditar que essa pessoa é o ar que você respira. Que sem ela você não vai conseguir viver. Então precisa desenvolver aí toda uma preparação para você habilitar essa independência que existe aí dentro de você, mas que está desabilitada. Para você se fortalecer e acreditar que sim, que tem vida fora desse relacionamento. Se esse relacionamento é ruim, se esse relacionamento é abusivo, existe uma forma de você ser feliz e é bem longe dele. E talvez essa pessoa também esteja apegada, também esteja com medo do novo. E tá esperando só você tomar essa decisão. Para os dois desenvolverem autonomia,
aprenderem a escolher, a lidar com outras situações, frustrações, desenvolver uma forma saudável de se relacionar. Quando você é muito jovem, você já fica com essa pessoa, você não escolheu, não teve experiência nenhuma com os relacionamentos, é óbvio que fica mais difícil ainda de você se imaginar sozinha, porque você praticamente foi criada pelo marido. Praticamente esse marido tirou você da casa dos seus pais e se tornou ali o seu protetor, o seu cuidador. Bom, se você está dentro de um relacionamento tóxico, de um relacionamento que te traz ansiedade, angústia, de um relacionamento onde você se sente anulada, calada, apagada, se você está com alguém onde você está o tempo todo fazendo pelo outro, mas você não recebe nem respeito em troca, muito menos valorização. Se você está ligada ainda ao ex, acha que você precisa dele, não consegue deixar ir, mesmo sabendo que essa pessoa te fazia sofrer. Se você está sozinha, solteira e sofre por estar assim e acha que precisa ter alguém a qualquer custo, provavelmente você tem uma ferida enorme do abandono aí e precisa curar essa dependência emocional. Inclusive no meu livro, no Empodere-se, eu só falo sobre isso. Tem vários exercícios para você descobrir qual é a sua ferida emocional, qual é o caminho da cura. Tem técnicas para você fortalecer o seu amor próprio e a sua autoestima. Então é muito importante que você faça essa preparação, mesmo que você esteja dentro de um relacionamento. Até para o outro te enxergar de uma forma diferente, para o outro realmente te amar porque você se ama. O outro vai te respeitar porque você se respeita. O outro vai querer estar perto de você quando você gosta de estar na própria companhia. Poxa vida, ela gosta tanto de ficar com ela, né? O que ela tem de tão interessante assim que ela mesma é apaixonada pela própria companhia? É isso que desperta o olhar de pessoas interessantes, de pessoas de valor, de pessoas que vão te admirar, de pessoas que vão querer estar com você. Você não vai ter que ficar aí preocupada porque ele mandou mensagem, necessitando da mensagem do outro. Inclusive, se você é essa pessoa que precisa o tempo todo receber atenção, receber mensagem, receber carinho, o tempo todo do outro, você tá precisando, na verdade, das 13 chaves que tem no meu livro novo. Porque ali eu mexo em todas as áreas da sua vida e eu te deixo ocupada ao extremo. Porque você precisa se ocupar com você mesma. Então, para quem não sabe muito bem por onde começar, para sair dessa dependência, para tirar o relacionamento de foco um pouco, o namorado, o marido, é o guia dos solteiros, mas vale para quem tá casado e para quem tá namorando também. Porque lá eu coloco várias atividades que vão te preencher, onde o outro, mesmo seu marido ou seu namorado, vão olhar para você e vão falar, caraca, ela mudou. Nossa, mas ela não tá se preocupando mais comigo. Ela não tá mais me controlando. Ela não tá mais pegajosa. Ela não tá mais dependendo de mim. Porque no meu terceiro livro eu ocupo muito você, com vários exercícios também. Inclusive no terceiro livro, das 13 chaves, o Guia dos Solteiros, tem uma técnica que é a técnica da carência distribuída, que todo mundo deveria ler e aplicar na vida. Isso vale para casado, para solteiro, divorciado, enrolado, para ficante principalmente. Então, se você quer descobrir qual é a sua ferida emocional, qual o caminho da cura para a dependência emocional, se você quer se tornar uma mulher que ama a própria companhia, que de longe brilha, porque a pessoa que se ama, ela atrai olhares, porque ela confia nela mesma e ela é ocupada com a própria vida. A pessoa dependente é como se fosse, sabe, repele as pessoas que são saudáveis. Só que atrai os abusivos e os narcisistas. Eles sentem o cheiro de longe. Eles vão querer você, porque você sim é possível controlar. É possível dominar. É possível manipular. Porque você depende. Porque você necessita. O narcisista, o psicopata, ele não se aproxima de qualquer pessoa. Essa pessoa foi muito bem escolhida.
E ele já identificou quais são os seus vazios. Por isso que ele já chega preenchendo tudo aí dentro de você. E o dependente emocional, uau, era isso que eu precisava. Eu precisava de alguém assim. Ele tá me dando tudo que ninguém me deu. E é aí que você precisa desconfiar. E é aí que você precisa ficar de olhos bem abertos. Ninguém é perfeito. Ninguém vai conseguir preencher todos os seus vazios. Ninguém vai conseguir te dar tudo que seu pai e sua mãe não te deu. Esse trabalho é só seu. E você precisa aceitar isso e começar esse trabalho já. Tanto para você se fortalecer dentro desse relacionamento, quanto para você atrair alguém de valor, quanto para você virar a página desse ex que já passou da hora de você parar de falar, parar de acompanhar a vida desse ex, stalkear. E para você também parar de atrair homens disfuncionais, homens problemáticos. Homens que só querem te usar. O dependente emocional sempre vai se sentir usado. Claro, você tá sempre fazendo tudo pelo outro. E o outro esperto, o psicopata, o narcisista, aquele amigo que é espertinho, a amiga, sempre vai se aproveitar de tudo que você tem para oferecer. Resumo da história, o dependente emocional nunca sabe se as pessoas que estão por perto te amam ou amam tudo que você faz por elas. O dependente emocional está o tempo todo querendo ser amável, aceitável. E aí falha onde? Não tem respeito. Tem momentos que eu preciso escolher se eu quero ser respeitada ou se eu quero ser amável, agradável. Às vezes eu preciso ser respeitada. E o meu não vai ser a sua frustração, mas você é que lide com a sua frustração. Porque eu preciso me escolher, eu preciso me colocar em primeiro lugar, eu preciso respeitar os meus limites e eu preciso aprender a me impor. Só assim você vai descobrir quem te ama, quem realmente quer estar ao seu lado, quem te valoriza, quem te respeita. Senão você vai continuar sendo usada, passando de mão em mão de pessoas tóxicas, abusivas, que vão estar o tempo todo te sugando, te apagando, te anulando. Então chega, venha se fortalecer, venha desenvolver a sua autonomia, porque essa criança que não recebeu nada precisa se dar tudo agora. Você precisa ser a sua mãe e o seu pai nesse exato momento. É isso mesmo, viu? E no meu livro No Empodere-se você encontra todos os exercícios que você precisa para curar essas feridas, para conquistar sua independência emocional. No terceiro livro, que são as 13 chaves, o Guia dos Solteiros, você vai encontrar muitas ferramentas para você lidar com a carência e para você se tornar essa pessoa interessante, que se coloca em primeiro lugar e que é super ocupada com a sua vida. Vamos desviar o foco. Vamos prestar atenção em outras áreas da sua vida que você está deixando de lado, quando na verdade você deveria estar dando atenção. Então, em todos os meus livros, eu mexo muito com a sua zona de conforto. Então, se você tem dificuldade para mudar, já tentou de tudo, já foi em todos os lugares, já fez de tudo e nada funcionou, então baixe meus livros, faça uma maratona, faça todos os exercícios que eu vou mexer na sua zona de conforto. Ou você muda, ou você muda. E se quiser agendar uma sessão comigo, clica no link da bio também, lá tem o link para você agendar uma sessão. Gratidão por quem me ouviu até aqui, espero que essa live tenha servido aí para você se fortalecer, para você refletir sobre a sua dependência e para você buscar uma mudança de comportamento, de pensamento, de crenças limitantes, para você aprender a curar a sua ferida emocional. Enquanto você não fizer isso, nada vai mudar. E você vai continuar entrando e saindo, se relacionando com pessoas tóxicas, se sentindo sozinha, mesmo acompanhada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Pode pá que é tóxico no YouTube. Link para baixar meus livros na descrição do vídeo para quem está me assistindo pelo YouTube. E para quem está pelo Instagram, link na bio. Gratidão por quem me ouviu até aqui e até a próxima.